Bom, meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, que todos sejam bem-vindos a esta reunião dominical, numa manhã ensolarada de domingo, né? Bem-vindo ao verão. Ainda não é época de verão, mas é como se já fosse. Então, Deus abençoe também pelo sol, pelo calor. Vamos nos colocar em pé. Nós vamos orar ao Senhor neste momento e pedir a bênção de Deus sobre todos nós. Em nome de Jesus Cristo, somos gratos, Senhor, por esta manhã, por esta reunião de ensino da Tua Palavra e também pela reunião de Santa Ceia a seguir. Que o Teu Espírito Santo venha nos ajudar, venha nos inspirar, que o Teu Espírito Santo venha falar com cada um de nós neste dia, é o que desejamos. Em nome de Jesus, amém. Podemos assentar. Bom, meus irmãos, hoje dando continuidade, ao estudo na Epístola de Tiago, nós vamos nos concentrar hoje nesta aula nos versículos 19 até o 27 do capítulo 1. E nós vamos falar sobre três tópicos, importantes dentro desses versos que estaremos lendo. Primeiro, o ensino de Tiago sobre a prontidão para ouvir, o ensino de Tiago sobre a importância não só de ouvir, mas também praticar, e por último, o cristianismo na prática. Nós vamos começar lendo os versículos 19 até o 21, onde diz o seguinte: lembrem disto, meus queridos irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva. Porque a raiva humana não produz o que Deus aprova. Portanto, deixem todo costume imoral e toda má conduta. Aceitem com humildade a mensagem que Deus planta no coração de vocês, a qual pode salvá-los. Amém? Embora o culto dominical hoje, seja um pouco diferente do costumeiro, porque nós já vamos ter na sequência a Santa Ceia, mas os irmãos também têm a liberdade para interromper, fazer alguma pergunta, algum comentário dentro do tema. Então vejam bem, se a gente ler o versículo 18, que é o versículo anterior ao 19, nós vamos ver que Tiago ele ali está falando sobre o novo nascimento que se dá através da palavra, Ele fala assim que por meio da palavra da verdade, a fim de ocuparmos o primeiro lugar entre todas as suas criaturas. Ou seja, nós somos gerados por Deus pela sua palavra. E agora, depois de falar da importância da palavra na nossa criação, na nossa formação espiritual, Tiago ele continua a discorrer sobre o tema e ele fala sobre também a importância de nós vivermos segundo esta palavra que nos gerou. Então, ou seja, a mesma palavra que gera o nascimento espiritual é a palavra que deve também nortear a vida do crente até o fim. Outro ponto importante que Tiago fala é que ouvir é mais importante do que falar. E ouvir não é algo tão simples e tão comum assim. Embora a gente muitas vezes ouve pessoas dizendo assim, não, eu tenho paciência para ouvir, mas isso nem sempre é a verdade. Por quê? Ouvir é uma arte muito difícil de se dominar, porque as pessoas falam e a gente quer a todo momento interpelar, porque a nossa mente processa aquilo que está ouvindo, aquilo que está recebendo. Então, é muito difícil aprender a ouvir. Então, por isso que é uma arte que deve ser dominada. E a gente deve também aprender a ouvir, porque ouvir mostra o interesse que a gente tem naquilo que o outro está dizendo. Eu me lembro de ter trabalhado um tempo ministerialmente com um pastor. Eu nunca vi um sujeito tão desatento quanto aquele pastor. Porque às vezes
estava conversando com ele, por exemplo, chegava e dizia, olha, pastor, eu queria falar com o senhor a respeito do coral de jovens, e aí eu começava a falar, e eu pensava que ele estava ouvindo. Daqui a pouco ele falou assim, ô irmão, você sabe onde está a irmã fulana? E aquilo era terrível, tanto que a nossa relação ministerial não durou muito tempo, porque ele não dava atenção ao que as pessoas falavam, ele considerava sempre que a sua palavra era mais importante. Então, ouvir é a arte de fechar a boca e de abrir o ouvido, o coração e a mente para o que o outro está dizendo. Mesmo que às vezes o que o outro está dizendo não seja tão relevante para quem ouve, mas é uma falta de educação interromper uma pessoa quando ela está discorrendo sobre algo que para ela é importante. Então, entra a questão da educação também, do bom senso. E as palavras de Tiago, elas vão nos remeter aqui aos ensinamentos de Jesus, lá em Mateus capítulo 12, versículo 36 até o 37. Pois não, irmã? Mas ouve de um jeito, né, desatento. Porque a gente ouve e depois dá um pouco alguém fala assim, por isso que quando o pastor falou lá na escola dominical, isso foi mesmo? Então você não ouviu. Tem um velho ditado que diz que quem ouve um conto aumenta um ponto. Ou seja, quando a pessoa não presta atenção naquilo que está sendo dito, há esse risco dela ter uma má interpretação do que ela ouviu, porque às vezes a pessoa não está atenta e aí ela não consegue depois lembrar, né, daquilo que ela ouviu, então ela vai aumentar um ponto e ela vai contar do seu jeito. Olha, Mateus 12, 36 até 37, Jesus fala assim, eu afirmo a vocês que no dia do juízo cada pessoa vai prestar conta de toda palavra inútil que falou, porque as suas palavras vão servir para julgar se você é inocente ou culpado. Olha que coisa interessante. Jesus estava ensinando aqui aos seus seguidores acerca daquilo que se fala, porque é melhor ouvir do que falar. E nós podemos também, né, ser julgados por Deus por causa de uma palavra inútil. Quantas vezes que numa conversa entre amigos, para se prevalecer, né, numa roda de conversa, a gente acaba falando coisas que não deveria dizer, das quais depois se arrepende. Fala, poxa, eu não deveria ter dito tal coisa. Então Jesus, ele estava dizendo aqui para a gente ter muito cuidado em relação às palavras inúteis, né? Porque elas vão servir para julgar se você é inocente ou culpado. Ao dizer que devemos demorar para falar, não significa também fazer voto de silêncio, né? Você também não vai ficar o tempo todo ali passivo, ouvindo. Mas você tem que saber o momento certo de interpelar, o momento certo de interromper a fala do outro para um questionamento, para uma observação. Mas a gente precisa ser sábio ao fazer isso. Ou seja, ouvir atentamente, processar aquilo que nós estamos ouvindo e pedir a quem? A Deus sabedoria para saber como falar, como reagir àquilo que nós estamos ouvindo. Lá em Provérbios 17, versículo 28, o sábio diz assim, que até o tolo, né, até o cara, né, mais, desculpe aqui a expressão, o cara mais xarope que você possa conhecer, pode se tornar sábio ou se passar por sábio e inteligente quando fica calado. O sujeito vai numa reunião de negócios, ele não entende nada de negócios, mas ele fica quieto o tempo todo ali só. E todo mundo vai achar que o cara é inteligente. E às vezes o cara não sabe nem o que está rolando. Então, até o tolo, quando fica calado, ele se mostra mais sábio e inteligente. Ainda em Provérbios 10, 19, fala assim, que quanto mais você fala, mais perto está de pecar. Se você é sábio, controle a língua. Às vezes, né, eu me lembro que tempos atrás eu até fiz uma publicação num post que nem tudo que você deseja falar, que você quer, você deve falar. Às vezes você tem que
conter a língua, porque tem hora que a gente pode dizer algo que lá na frente vai nos prejudicar. O Salmo, capítulo 4, versículo 4, ele fala assim: tremam de medo e parem de pecar. Sozinhos e quietos, ou seja, em silêncio nos seus quartos, examine a sua própria consciência. Meus irmãos, como seria bom se a gente examinasse a nossa consciência toda vez antes de dizer alguma coisa, antes de fazer algum comentário, não só em termos espirituais, ministeriais, mas em termos sociológicos, políticos, sabe? Às vezes nós podemos ofender alguém com uma palavra sem perceber. Por quê? Porque a gente não teve esse filtro na consciência para entender o outro. Em Efésios 4, versículo 26, fala assim que se vocês ficarem com raiva, não deixe que isso faça com que pequem. E não fique o dia inteiro com raiva. O que nós podemos entender aqui nesse texto? Que existem situações no cotidiano onde a gente pode ficar com raiva de alguma situação, de alguma notícia, de algo que nós ouvimos, de algo que nós vimos. Mas a gente tem que ter muito cuidado. Ele fala aqui, olha, se ficar com raiva, você vai ficar com raiva. Mas tenha muito cuidado para não pecar, ou seja, não saia esbravejando. Né? Hoje nós temos dois problemas. Nós temos o problema da língua e temos o problema do dedo. Como assim? A língua é aquilo que a gente fala, o dedo é aquilo que a gente tecla. Porque às vezes nós lemos alguma coisa, ouvimos alguma coisa e a gente não fala, mas a gente tecla. E a gente vai para as redes sociais e vocifera, e acusa, e critica. E aí Jesus falou, olha, toma cuidado. E aí eu quero acrescentar aqui a palavra de Jesus, acrescentar, que eu quero dizer é contemporaneizar a palavra de Jesus e dizer assim, toma cuidado com aquilo que você fala e com aquilo que você tecla, porque você será julgado também por isso. Mateus 5, 22, Jesus fala assim, eu lhes digo que qualquer um que ficar com raiva de seu irmão será julgado. Quando, ou quem disser ao seu irmão, você não vale nada, será julgado pelo tribunal. E quem chamar o seu irmão de idiota, estará em perigo de ir para o fogo do inferno. Ou seja, o simples fato de você, numa conversa, chamar alguém de idiota, de burro, ofender, por exemplo, a naturalidade da pessoa, o estado onde a pessoa nasceu, falar, você é daquela região X, e isso, todas essas palavras, a Bíblia diz aqui que a gente toma muito cuidado, porque elas podem nos levar ao fogo do inferno. Então é claro que a gente sempre vai ter desculpa para tudo. Nós vamos dizer assim, não, eu estava indignado, eu fiquei incomodado com aquilo que eu vi, com aquilo que eu li. E por causa disso eu falei, mas esse bem Tiago, ele deixa bem claro que não existe desculpas. Não há desculpa para o cristão. O cristão ele tem que estar sempre pronto para ouvir e lento, demorado para falar e para ficar com raiva. Não quer dizer que você não vai ficar com raiva. Não quer dizer que você não vá falar. Mas você precisa ter moderação para saber o momento certo que você vai falar. Provérbios capítulo 14, versículo 29, diz assim, que a pessoa que se mantém calma é sábia. Ou seja, aquele que consegue manter o equilíbrio numa discussão verbal, onde o outro atinge a sua honra, a sua moral, e xinga, e fala isso, aquilo, brigas e trânsitos. Isso é muito comum. Então, uma pessoa que consegue se manter calma é sábia. Mas a que facilmente perde a calma mostra que não tem juízo. Quantas brigas de trânsito acontecem porque dois desajuizados se encontraram? Aí um fala, o outro não quer levar desaforo para casa e faz o quê? Fala também. Aí um agride, o outro agride também. E aí a Bíblia fala assim, que a pessoa que perde a calma não tem juízo. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8, Paulo vai nos lembrar aqui que Deus não aprova a ira no coração do crente. E ela atrapalha a oração do crente.
a gente dobrar o joelho para orar com um coração cheio de ira, Deus não vai ouvir a nossa oração. Um exemplo bíblico disso: Moisés e Arão, dois irmãos chamados por Deus para libertar o povo que estava prisioneiro no Egito. Eles fizeram tudo certinho. Deus falou com Moisés, depois Deus chama Arão, e os dois vão para o Egito para tirar o povo da escravidão. Fizeram maravilha. O povo agora está a caminho da terra prometida. Mas um determinado dia, o povo torrou a paciência dos dois. E não foi pouco não, viu? O povo estava um sol quente como o dia de hoje, muito mais, porque lá era deserto. E o povo começou a reclamar, porque o povo queria água fresca, porque o povo queria isso, queria aquilo. E de repente Moisés vai falar com Deus. Senhor, esse povo está me tirando do sério, o que eu faço? Moisés, vai lá, toca na rocha, que eu vou dar água fresca para o povo. Mas o Moisés estava tão bravo, gente, que ele não tocou. Ele deu uma martelada, né, com o seu cajado na rocha, e a rocha deu água. Porém, olha o que aconteceu. Por causa da ira no coração dos dois, eles não puderam entrar na terra prometida. Está lá em Números 20 e 24. O Senhor falou assim: Arão não entrará na terra que eu prometi dar aos israelitas. Ele vai morrer. Por quê? Lembra lá das águas de Meribá? Diz a Bíblia, no caso das águas de Meribá, vocês se revoltaram contra minhas ordens. Vocês ficaram nervosinhos. Lembra disso, Moisés e Arão? O seu irmão não vai entrar, porque embora ele não tenha batido na rocha, mas ele participou da sua ira, da sua indignação. Então, o problema não diz respeito apenas a quem fala, mas a quem também corrobora, quem aprova aquilo que o outro está dizendo. Então, Arão acabou pagando um preço alto. E em Números 27, 13 e 14, o Senhor falou assim para Moisés, olha só, Moisés está olhando para a terra da promessa, aí o Senhor fala para ele, depois de a ter visto, você morrerá como aconteceu com seu irmão Arão. Porque você também, diz aqui, ó, vocês dois se revoltaram contra a minha ordem no deserto de Zim. Quando o povo se queixava contra mim em Meribá, vocês não quiseram reconhecer diante deles o meu santo poder. Ou seja, vocês ficaram nervosos. Gente, vocês percebem o quanto é perigoso você dormir com a ira, alimentar a ira, conservar a ira no coração? Eu sei que existem situações na nossa vida onde nós somos, às vezes, sofremos, né, injustamente, onde às vezes somos prejudicados injustamente. Mas deixa eu te falar uma coisa, o nosso Deus é aquele que cuida de você e é aquele que dá a recompensa a cada um, segundo aquilo que ele faz, segundo as suas obras. Ele é o Deus que vinga, não é você. Então você não tem que ficar querendo dar receita para Deus de como Deus deve fazer, como que Deus deve quebrar a perna de fulano, como que Deus deve fazer com que o outro sofra um atropelamento, como que o outro fique enfermo. Você não tem que ficar falando essas coisas para Deus. Porque Deus sabe como agir. E a justiça de Deus, ela age em conjunto com a sua misericórdia. Então Deus pode, sim, se a pessoa fez aquilo intencionalmente, Deus pode, de alguma forma, punir aquela pessoa, mas com o propósito do quê? De trazer misericórdia. E não de levar a pessoa para o inferno. Uma língua e temperamento descontrolado leva as pessoas à profundeza do pecado e para longe de Deus. Então, o que Tiago está querendo dizer aqui é o seguinte, que quando nós permitimos ser guiados por Deus, pela lei de Deus, nós aprendemos a controlar os nossos pensamentos e temperamentos. Pois não. Os frutos do Espírito. Perfeitamente. Se a gente tem, muito bem. Se a gente tem o Espírito de Deus em nós, então significa que o Espírito de Deus, ele controla a nossa natureza. Não é mais a carne, né? Ou seja, as obras naturais que remetem aquilo que é mal, aquilo que é ruim, que nos afasta de Deus, mas aquilo que
nos leva para perto de Deus. E aí, Gálatas 5, 22, 23, fala do quê? Das qualidades do fruto espiritual, que é amor, é paciência, é temperança, né? É bondade. Então, o cristão, não é que o cristão não fica com raiva, tá, irmãos? Se algum irmão falar para você, eu nunca fiquei com raiva na minha vida, alguma coisa está errada. Ou ele deixou de ser gente, ele virou anjinho, está aqui na terra, não sei, porque todos têm aquele momento de indignação. Você tem aquele momento que você se revolta com alguma situação, mas você não pode fazer desta situação teu Senhor. Você não pode deixar ser controlado por aquela situação. Você deve fazer o quê? Levar e apresentar diante do Senhor, entregar nas mãos de Deus, falar, Senhor, olha, me dá sabedoria aqui, traz paz. Toda semana nós temos um dia de oração aqui na igreja, nas quintas-feiras, nós oramos pela paz. Aí alguém fala assim, mas por que orar pela paz? Gente, porque nós precisamos de paz. Não é os outros ter paz, é nós termos paz. Porque muitas vezes a gente está cobrando dos outros. A gente quer que os outros tenham paz, a gente quer que os outros nos entendam, que nos compreendam, tenham paciência com a gente, mas a gente não tem com os outros. Então a gente ora toda quinta-feira aqui, pedindo ao Senhor para que Deus derrame sobre cada um de nós o espírito de paz. Bom, continuando, versículos 22 até ao 25, eu estou lendo para vocês só para facilitar também aqueles que estão assistindo à reunião de culto, mas fiquem à vontade, continuem à vontade para fazer as suas perguntas. Qual que é o segundo passo que Tiago vai ensinar aos irmãos? Aprenda a ouvir e aprenda também a praticar. Ele diz assim, não se enganem, não sejam apenas ouvintes desta mensagem, mas a ponha em prática. Porque aquele que ouve a mensagem e não a põe em prática, é como uma pessoa que olha no espelho e vê como é. Dá uma boa olhada, depois vai embora e logo esquece a sua aparência. O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo o que essa pessoa faça. Bom, quais são os ensinamentos que nós tiramos desses versos? Primeiro, não basta ouvir a palavra e enquanto você ouve se alegrar, sabe? Tem pessoas que às vezes numa reunião de culto demonstram um grande contentamento, né? Se alegram, alguns mais exaltados, né? Até se joga no chão, oh Senhor, obrigado, e chora, se prostra, né? E depois não pratica nada que aprendeu. Sai dali, é como se ali ele tivesse extravasado as suas emoções e depois a vida segue como sempre. Vejam o que Tiago está dizendo. Na linguagem corrigida, que é a linguagem clássica, diz assim, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Ou seja, a gente deve aprender a ouvir, mas também tem que estar atento para aquilo que está sendo ensinado. Lá em Hebreus 2:1 fala assim, que nós devemos prestar mais atenção nas verdades que temos ouvido, para não nos desviarmos dela. Ou seja, estar atento a tudo aquilo que está sendo falado, porque muitas vezes, irmãos, Deus fala em pequenos detalhes conosco. Deus fala num cumprimento cordial entre os irmãos. Deus fala, às vezes, através de um louvor, alguém está cantando e, de repente, aquele hino que já foi cantado 20 vezes, mas naquele dia foi diferente. Porque naquele dia, Deus quis falar contigo através daquele louvor. Existem muitas maneiras de Deus falar. E o escritor aos Hebreus fala assim, que a gente precisa estar atento, prestar mais atenção. Então, Tiago, ele está chamando a atenção aqui dos seus leitores e dizendo o seguinte, olha, vocês precisam ouvir, mas precisam também praticar. É bem provável que, naquela época, alguns cristãos, é claro que hoje isso não acontece, tá, gente? Eu estou falando de 2000 anos atrás. Algumas pessoas iam à reunião de culto e participavam do culto, depois, quando saíam, esqueciam tudo o que foi ensinado. Eles não eram praticantes. Isso não acontece hoje, né? Isso foi só há 2000 anos atrás. Vejam que 1 João capítulo 3, 18 fala. Ele fala assim que o amor que nós devemos demonstrar a Deus deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações.
Ou seja, a gente falar que é cristão, beleza, mas isso não quer dizer nada. Nós precisamos demonstrar através das nossas ações, da vida cotidiana, do dia a dia, que nós, de fato, temos o amor de Deus em nosso coração. Então Deus está sempre falando conosco e a gente precisa ficar muito atento ao que Deus fala. Abra a tua Bíblia em Ezequiel, capítulo 33, versículo 31 até o versículo 33. Olha o que o Senhor estava dizendo aqui para o profeta Ezequiel. Assim, o meu povo se ajunta em grande número para ouvir o que você tem para dizer. Ou seja, o povo gostava de ouvir o profeta falar, né? E aí continua e fala assim, mas eles não querem pôr em prática o que você diz. E o povo fala assim, ele fala bonito, mas o que eles querem... Mas o que querem é ganhar dinheiro. Ou seja, o povo estava ali reunido, ouvindo o profeta, ouvindo ele falar, mas o interesse, a motivação daquelas pessoas nas reuniões eram outras. Para eles, você não passa de um cantor de canções de amor e tocador de harpa. Eles ouvem o que você diz, porém não fazem nada daquilo que você manda. Porém, quando acontecer tudo o que você diz, e vai acontecer mesmo, aí eles ficarão sabendo que um profeta esteve no meio de vocês. Eu achei interessante, sabe, o início dessa pandemia, o número de mensagens que eu recebi, de pequenos trechos de pregações que foram pregadas há tempos atrás, profetizando sobre a nação, sobre o mundo e etc. Tal. Até recentemente, quando teve uma cantora gospel envolvida num escândalo também, foi um monte de gente levantando mensagens que foram faladas há tempos atrás e que agora estava se cumprindo. O que o Senhor estava dizendo aqui para Ezequiel é o seguinte, Ezequiel, eles estão ouvindo, mas não estão nem aí para o que você está falando. Mas o que você está dizendo é minha palavra. E vai se cumprir, mais cedo ou mais tarde. Então, no dia que isso acontecer, eles saberão que teve um profeta no meio deles. Ah, meus irmãos, e quantas vezes aqui, na nossa igreja mesmo, nós já tivemos estas experiências de pessoas que vieram, que falaram, que profetizaram coisas, e a gente até falou, não, foi legal, a palavra foi boa, uau, que palavra, né? Olha, Deus hoje bradou, né, na terra. E a gente esquecer, e depois de um tempo, acontecer. Eu me lembro que quando nós mudamos para esse endereço, uns 45 dias, mais ou menos, antes de nós mudarmos para cá, nós recebemos um profeta no outro endereço. E ele leu uma palavra, e ele falou assim, por esses dias vai acontecer algo novo, vai acontecer mudança. Bom, eu ouvi a palavra dele, acho que como muitos irmãos, a mudança, Deus está sempre fazendo mudança, mas depois de 45 dias a gente estava mudando. Então, a gente tem que estar atento ao que a gente ouve nas pregações, nos louvores, porque Deus a todo momento está falando. Agora, olha o exemplo que Tiago dá daquele que ouve e não pratica. Ele compara a pessoa que se olha no espelho. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Quem se olhou no espelho hoje de manhã? Alguém? Todo mundo olhou no espelho. Aí você olhou, né? Eu dei um trato no cabelo aqui, né? Passei um cremezinho, depois um spray para poder segurar, para não espalhar muito. E depois eu olhei de novo para ver se estava tudo bem, dei aquela olhadinha de perfil e tal. É assim que a gente faz no dia a dia. A gente olha no espelho e depois a gente sai e segue a vida. Durante o dia, o que acontece? Vento. O vento vem e sopra, daqui a pouco o cabelo bagunça tudo. Alguém vem, bate em vocês e mexe com o teu cabelo, sei lá, um passarinho voando, né, e pá, de repente em você. Acontece tantas coisas no dia a dia. E aí o que acontece? O espelho, ele faz parte da nossa vida. Porém, Tiago fala assim, que a pessoa que ouve, mas não pratica, é como aquela que se olha no espelho, ele vê como ele é, tá bonitão, né? Eu me sinto bonito, tá, gente? Eu olhei no espelho assim e falei, uau, cara, está bonitão ainda para a sua idade. Então eu falei, obrigado, Senhor.
Todo mundo faz isso, não é assim, Hélio? Você olha lá e fala, Senhor, né? Esses cabelos brancos são lindos, glória a Deus. A gente olha, a gente agradece o Senhor, bom, estou bonito, estou perfeito, estou do jeito que eu quero estar. Porém, depois a gente vai embora e logo esquece a aparência. Ou seja, o espelho daquela época, por exemplo, não era de vidro. Tá? Era um metal polido, geralmente ele ficava sobre a mesa, e as pessoas, quando queriam olhar para o espelho, elas tinham que se prostrar para poder olhar ali e ver como que estava a sua face. Quando a pessoa olhava, o que ela via? O reflexo de si mesma. Então, ela se achava bonita ou se achava feia. A pessoa se achava bem arrumada ou se achava mal arrumada e dava uns tratos ali. O que Tiago está querendo dizer com isso? Que a pessoa, ela olha no espelho e quando ela olha, ela procura corrigir as falhas na sua imagem exterior. Da mesma maneira, quando nós olhamos para o espelho, que é a palavra de Deus, isso aqui é um espelho. Aí você começa a olhar aqui para a palavra e você começa a ver, Deus começa a falar contigo, e aí você vai tirando aqueles defeitinhos que tem, até você olhar para a palavra e falar assim, uau, eu acho que eu estou parecido com Jesus. Todo jeitinho que Deus gosta, glória a Deus, irmão. Aí você sai e segue a vida. Mas durante o dia acontece muita coisa. A gente ouve coisas, a gente enfrenta situações que muitas vezes pode te deixar irado. E aí, moral da história, se a gente não estiver atento àquilo que nós ouvimos, a gente vai esquecer da palavra. E daqui a pouco a nossa imagem está toda borrada. O que Tiago está dizendo? Vocês precisam ouvir. Ouvir e armazenar esta palavra na mente e no coração de vocês. O crente, ele deve estar a todo tempo, a todo momento, se confrontando com a palavra de Deus, como o salmista diz, eu escondi no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Porque quando a gente olha para a palavra, a gente percebe as imperfeições. E na palavra, Jesus falou, vocês estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Ou seja, você olha para a palavra, você vê a falha e você tira a falha e se corrige. Mas isso tem que ser constante. Agora, vocês querem perceber como que nós muitas vezes não estamos atentos? Eu vou fazer uma pergunta simples para vocês. Qual foi a última mensagem pregada aqui, domingo passado? Não é para responder, não, é só para você pensar. Qual foi o tema da mensagem? O que foi que falou o teu coração domingo passado? Qual foi o tema da aula dominical? Bom, vamos trazer mais para perto. Quarta-feira. Qual foi o tema da mensagem de quarta-feira? Alguém se lembra quem pregou? Qual foi o hino que foi cantado? Vocês se lembram? Às vezes, por isso que eu falo sempre à igreja que o crente, ele tem que trazer caneta e um caderninho ou um papelzinho sempre para o culto. Porque Deus fala conosco a todo tempo. Mas a gente não pode ficar confiando aqui, não, eu não esqueço. Esquece, irmão. Aliás, a gente só consegue lembrar dos 10 minutos que eu acabei de falar. Se eu perguntar o que eu falei há 30 minutos atrás, ninguém vai se lembrar mais. Porque é assim que funciona. Então a gente precisa estar sempre anotando. Uau, isso aqui Deus falou comigo. A gente tem que estar anotando para não esquecer. Porque esta palavra é que vai servir de espelho para a gente ver como está a nossa imagem diante de Deus. Ele fala assim que o Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Então, se alguém examina bem essa lei, ou seja, se alguém ouve examinar, o que é examinar? É meditar, é refletir nessa palavra, é aplicar esta palavra à sua própria vida. Se alguém fizer isso, ele fala, e não a esquece, mas põe em prática, Deus vai abençoar esta pessoa em tudo. Ou seja, quem ouve apenas é como quem olha no espelho. Olhou? Bom, a palavra falou comigo, glória a Deus, tal, mas depois esquece. Mas quem examina
a palavra, ou seja, quem medita na palavra e procura apontar, anotar aquilo que é importante para a tua vida, a Bíblia fala assim, que o que essa pessoa fizer, Deus vai abençoar em tudo. Quantas vezes que a gente erra porque esqueceu a palavra de Deus? Essa não é? Depois a gente fala, poxa, eu não podia. A palavra disse que não podia, mas a gente fez. Porque nós esquecemos. Pode falar, irmã. Sim. Daí ele lembra que um servo salvou a vida dele. No momento da dificuldade daquele servo, ele vai lá e beneficia ele, né? A historinha de Mardoqueu? Isso, amém. Exatamente. Quem anota tem mais facilidade para lembrar do que quem quer guardar tudo na memória. Não confie na sua memória. Né? Eu já ouvi muita gente falando assim que é errado, que o crente não tem que marcar nada, né? Então continue não marcando e continue batendo a cabeça no poste. Porque a gente tem que marcar. A gente tem que anotar aquilo que Deus fala conosco. Você pode estar caminhando na rua e de repente Deus fala com você. Pegar meu celular, tem um monte de áudios gravados, assim, Deus falando comigo na rua. Eu estava dirigindo, de repente veio uma palavra, não dava para parar, não tinha como estacionar. Falei, já sei, vou gravar isso aqui para mim não esquecer. Porque às vezes Deus está falando conosco e se a gente perder aquele momento, perder o time, né, aquele tempo, pode ser que você não se lembre mais e de repente é algo muito importante para a sua vida, é uma estratégia que Deus está te dando, é um propósito que está nascendo no teu coração, é algo que Deus está plantando no seu interior, mas que se não for regado, né? Regado como? Pela meditação, pela reflexão e pelo armazenamento, né? Daquilo que é importante, vai se perder. João capítulo 13, versículo 17, Jesus fala assim, já que vocês conhecem essa verdade, serão felizes se a praticar. Ou seja, a bem-aventurança está relacionada à prática e não apenas a ouvir. O terceiro ponto, né, que é o último ponto que Tiago fala nesses versos que nós lemos, é o 26 e o 27. Fala assim, alguém está pensando que é religioso. Se não souber controlar a língua, a sua religião não vale nada. E ele está enganando a si mesmo. Para Deus, o Pai, a religião pura e verdadeira é esta: ajudar os órfãos, as viúvas nas suas aflições e não se manchar com as coisas más deste mundo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. O que é cristianismo na prática? O que é ser um cristão de verdade? Para vocês. O que é ser cristão na prática? Como? Imitar a Cristo. Mas como assim imitar a Cristo? A gente se pregar lá na cruz, tá, para todo mundo ver que não. Então, vamos a exemplos mais práticos. O que é ser cristão na prática? Para vocês, qualquer coisa que você faz, você fala, isso é uma atitude cristã. Integridade. Legal. A integridade faz parte do caráter cristão. Muito bem, o que mais? Fazer o bem para alguém, mesmo que às vezes seja um adversário, um inimigo. Só uma questão, mas aí eu entendo que faz parte da questão de ser presente cristão, mas tem pessoas que não são cristãs íntegras. Então, nós vamos chegar lá. Então, nós vamos chegar lá também. Então, o cristianismo na prática, ele envolve a prática do bem, envolve integridade, envolve mais o quê? Levar a mensagem de Cristo no seu lugar. Bom, aí já começou a fazer diferença, né, Michele? Porque aí agora já vou levar o evangelho também, então já estou, né, fazendo algo mais, né, que o outro que faz boas obras não faz. Beleza? Levar o evangelho. Tem mais um, só mais um para a gente fechar. Mais um. Hã? A santidade e a integridade estão ali caminhando paralelo. Queria um outro diferente. Então, em vez de fazer um áudio para outra pessoa, mas você ora por aquela pessoa para que Deus possa agir. Tá. Você vai fazer Deus seu empregado. Você vai falar para ele, Deus faz por... Não. Vamos. Isso é muito comum também no meio cristão, né? Deus,
vai lá e faz, né? Não, calma, vamos. Obrigado, mas me perdoe pela franqueza. Viver uma vida na plenitude do Espírito Santo. Ah, legal, muito bem. Né? Deixar o Espírito Santo encher a tua vida, dominar a tua vida, a prática dos dons, né? Muito bem. Então vejam bem, Tiago ele vai dar alguns exemplos do que é a verdadeira religião cristã. Embora hoje a palavra religião, né, ela é muitas vezes vista de uma forma errada, porque religião é religar, é se conectar com Deus. Então, quando você diz eu sou um religioso, quer dizer que você é uma pessoa que está conectada com Deus. Você foi reconectado pela graça. Mas muitas vezes a palavra religioso, religião, ela é vista de uma forma pejorativa também. Mas vamos seguir o exemplo bíblico. Você se julga uma pessoa religiosa? Geralmente, quem vai à igreja diz que sim. Por quê? Ela faz o quê? Primeiro, ela ora, ela canta, ela participa de grupos, ela prega, ela contribui financeiramente pela igreja. Então, isso faz dela uma pessoa religiosa. Mas Tiago, ele vai um pouquinho mais aquém. E ele deixa bem claro que essas atividades são apenas o quê? Gestos externos da prática religiosa. Não está errado. Mas o que ele está querendo dizer é que isso é formalismo. Fazer apenas aquilo que os outros fazem, você não está fazendo nada de diferente. Porque ajudar o próximo é dever de todo cidadão. Não é só um dever cristão. Ajudar o próximo é dever de todo cidadão. Agora, ajudar o inimigo, aí já mudou um pouquinho. Aí você já, entendeu? Então, o cristão, como disse Jesus aos seus seguidores, vocês devem exceder aquilo que os outros fazem de bom. Então, você tem que ser melhor do que os outros na bondade, na generosidade, no amor ao próximo. Então, Tiago está dizendo que a religião, né, primeiro, do ponto de vista negativo, não é o que a pessoa pensa de si mesmo quando é considerada piedosa. Ou seja, eu estou fazendo o bem, então eu já sou um religioso. Tiago deixa bem claro que não, isso não é suficiente. Porém, ele fala o seguinte, que a verdadeira religião, essa é a opinião de Tiago, ele fala assim, ela se manifesta quando a pessoa tem o controle da sua língua. O bom religioso tem domínio, tem controle da sua língua. Nossa, Tiago poderia falar tanta coisa. Por que vocês acham que Tiago foi falar justo da língua? Alguém tem alguma ideia? Porque tudo foi formado pela palavra. E a língua é o que vai se falar. Você conhece alguém que fez um ato de caridade para o outro e depois fez questão, por exemplo, de postar na rede social, né? Para que todo mundo visse a sua caridade? Você já viu, por exemplo, alguns... Graças a Deus aqui não tem muito esse negócio não, mas acontece, tá, gente? Em toda família acontece. Sabe, aquela pessoa que ajuda o irmãozinho na igreja e depois chega aqui no altar, no púlpito, e aí fala, irmãos, olha, essa semana, graças a Deus, eu consegui entregar 5 cestas básicas. Não foi verdade, irmã Denise? Né? Eu dei uma para a irmã Denise, né? Ela estava passando fome lá na casa dela, tadinha, estava morrendo de fome, e eu fui lá. Gente, olha a língua aí. A língua é terrível, irmão. Às vezes a pessoa não fala aqui para os outros, mas fala nos bastidores. Então a língua, por que a língua é uma das partes mais terríveis do corpo? Tiago fala, a gente vai estudar isso mais adiante, que ela é um pequeno membro que pode ser comparado com uma faísquinha ali de fogo que incendeia uma floresta inteira, ou um bichinho danado. Então ele está dizendo que ser um bom cristão significa o quê? Refrear a sua língua. Por quê? Se uma pessoa não consegue dominar, controlar a sua língua, a sua religião é em vão. Ou seja, a língua indisciplinada, ela causa o quê? Maldição,
blasfêmia, calúnia, linguagem inadequada. É assim ou não é? A pessoa está na igreja, fala línguas estranhas, profetiza, e eis que eu te digo. Mas sai do culto, aí começa a vociferar palavras inadequadas, começa a caluniar, ofender os outros. O bom religioso, na concepção de Tiago, ele tem controle da sua língua, porque quem não tem está enganando a si mesmo. Tem muita gente fingindo. Guarde isso, gente. Tem muita gente fingindo que estão servindo a Deus, mas a linguagem denuncia o que está no coração da pessoa. Você quer saber se uma pessoa é de Deus? É muito simples, não é o que ela faz, é o que ela fala. Porque bondade, caridade, todo mundo pode fazer, mas a língua denuncia. Ah, fulano é muito bonzinho. Tira meia hora de conversa. E você vai sentir. Essas máscaras é uma bênção. Fica pegando uns fiapinhos aqui e está me atrapalhando. Pô. A pessoa, ela fala, aliás, ela vai falar aquilo que está no seu coração. Ou seja, a linguagem denuncia quem é a pessoa. Não é a aparência, é a linguagem. Mateus capítulo 12, 33 até o 35. Jesus falou assim, que vocês só podem dar bons frutos se a árvore for boa. Se tiver uma árvore que não presta, os frutos também não vão prestar. Porque é pela qualidade dos frutos que a gente sabe se a árvore é boa ou não. Aí olha o que Jesus fala, nem ninhada de cobras venenosas. Porque, gente, a palavra, tem palavra que é igual veneno de cobra, sabe? Mata mesmo. Mata literalmente. Tá? Tem palavras que elas são tão ofensivas que elas não denigrem a pessoa apenas moralmente, mas elas matam a pessoa fisicamente. Então ele fala, como é que vocês podem dizer coisas boas se vocês são maus? Pois a boca fala do que o coração está cheio. Aí eu te faço uma pergunta. O que você tem falado? É isso que está no teu coração. Não é o que você faz, é o que você fala. Porque fazer tem a sua importância, tem a sua relevância. Mas o falar identifica quem você é, o teu ser. A pessoa boa tira o bem do seu depósito de coisas boas. Mas a pessoa má vai tirar o quê? Maldade. É o que tem. Então, a religião que agrada a Deus, segundo Timóteo, ela inclui o amor. Porque a boa palavra, né? Irmãos, como é bom conversar com pessoas de Deus. Só falam coisas produtivas, só falam coisas boas. São pessoas que têm otimismo, que têm alegria. O coração está cheio de coisa boa. Agora, quando o coração da pessoa está doente, a alma está doente, só vai sair o quê? Coisa ruim. E aquilo acaba muitas vezes negativando o ambiente, entristecendo o ambiente. Então Tiago deixa claro assim que, olha, a boa religião para o Deus Pai, ela inclui o amor. Não é o amor nas obras, mas é o amor também nas palavras, naquilo que você diz. Então ele introduz aqui um conceito de família, quando ele fala assim que nós somos filhos e Deus é Pai. Ora, se nós somos filhos e temos o DNA do Pai, aí eu faço uma perguntinha para vocês aqui. Vocês acham que Deus, lá do céu, de vez em quando ele bate na mesa e solta, vocifera um palavrão, e eu não posso falar aqui porque o culto não se deve falar essas coisas, eu também nem sei falar. Mas sabe, solta aquele palavrão, né? E eu vou matar fulano. Você acha que Deus faz isso? Não, por que não? Porque Deus é amor. Nós aprendemos na aula passada que Deus, ele não tenta ninguém. Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém. O mal que existe no mundo, o mal que impera na humanidade, não procede de Deus. Porque Deus, ele quer paz, ele quer amor. Então, Deus espera que seus filhos tenham respeito e amor por ele e pelos seus irmãos que juntos formam a família na fé.
Gálatas capítulo 6, versículo 10. Sempre que pudermos, devemos fazer bem a todos, especialmente aos que fazem parte da família na fé. Então, o bom respeito, a cordialidade deve começar na igreja do Senhor, entre nós. E por que Tiago cita viúvas e órfãos? Primeiro, a gente precisa analisar o contexto histórico da época. Naquele tempo, o Estado não acolhia as viúvas e os órfãos. Eles não tinham direitos assegurados. Então, quando uma mulher se tornava viúva, muitas vezes, ela era rejeitada pela sua própria família, rejeitada pela família do esposo, e muitas vezes ela ia para a rua. Ela se tornava uma pedinte. Os filhos também muitas vezes ficavam desabrigados. Então, o que Tiago está chamando a atenção aqui quando ele fala que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas? É no sentido do quê? De acolher as pessoas, de ensinar o caminho da fé daqueles que estão desprotegidos pelo Estado, pela sociedade, que não tem amparo legal. E aí eu pergunto para vocês hoje, quais são as classes, sociais que nós temos que precisam da atenção da igreja? É aí onde a igreja deve atuar. É aí onde a igreja deve expressar o amor de Cristo, cuidar, zelar dessas pessoas. Mas vejam bem, nós devemos fazer isso com amor cristão. E não fazer isso no sentido de se autopromover, de obter vantagens. Eu estava lendo esta semana uma matéria no jornal que falava sobre uma igreja que, em parceria com o poder público de um estado, esta igreja desviou uma fortuna incalculável de dinheiro público que foram usados de forma ilegal, ilícita, sob o pretexto do quê? De filantropia, de solidariedade. E quantos que às vezes estão usando desse discurso de que está ajudando o próximo, mas na verdade não estão praticando filantropia, estão praticando pilantropia. Ou seja, são pessoas pilantras que estão enganando os outros, que estão usando da prática do bem para obter vantagens. Assim não é com a igreja do Senhor. A igreja de Cristo é diferente. Ela deve ajudar as pessoas que estão sem proteção do Estado, em condições de extrema necessidade, mas fazer isso com amor cristão. E quando a gente fala de amor cristão, amor de Deus, significa, acima de tudo, levar o evangelho para essas pessoas. Porque pão todo mundo pode dar, mas vida abundante só Jesus pode dar. E essas pessoas precisam saber que há esperança para elas. Então eu termino a aula de hoje com uma frase. O princípio da religião pura e imaculada é amar a Deus e amar ao próximo. Esse é o princípio, essa é a base de tudo. Se eu amo, eu não falo mal. Se eu amo, eu não me exoberbeço. Se eu amo, eu vou ajudar, sempre que eu puder. Como Paulo disse lá em Gálatas, sempre que pudermos. Se você ama, você vai expressar o amor de Deus, não só por palavras, mas também por ações. Ou não só por ações, mas também por palavras. Amém? Que Deus nos abençoe em Cristo. Eu quero convidar a todos para nós nos colocarmos em pé. Nós vamos orar ao Senhor. Depois nós teremos uma pausinha de 5 minutos antes de iniciarmos a reunião de Santa Ceia. Amém? Oremos. Deus, em nome de Jesus, obrigado por esta manhã tão linda e abençoada que o Senhor tem nos ofertado. Nós queremos te louvar pela vida da tua igreja que está aqui reunida, não somente ouvindo a palavra do Senhor, mas também atento, Senhor, guardando a boa palavra no coração, meditando na tua palavra. Que o Senhor nos ajude a cada dia para que nós possamos crescer em graça e em conhecimento. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.